Olá, hoje estreia Invasão Crítica da Antropositivo em novo horário. A partir dessa semana, toda sexta-feira às 5 horas, a gente vai publicar a crítica do artista que se apresentou na segunda-feira. Então, hoje com vocês, Matheus Leston, sobre o filho e A imagem simples oferecida por Matheus esconde ela mesma. Não é somente o que vemos, é também o que por ela conseguimos ouvir. E não ouvimos apenas pelos ouvidos, precisamos dos olhos para buscar qualquer possibilidade de sua tradução. Sistemas estão interligados, criando uma outra espécie de labirinto, pelo qual o som está visivelmente em movimento. As pequenas lâmpadas se acionam, reagem, registram, dançam e criam, ao dançar, outra qualidade estética de vocabulário ao qual não cabe mais decifrar por uma única linguagem. Assim, a obra, em primeira vista simples, está longe disso. Trata-se da soma de dois circuitos, um de luz e um de som. Surge em sua intersecção ao observador ouvinte a especificidade narrativa como algo mais, algo entre fios e dados. Trata-se, por fim, de compreendermos inconscientemente a organização do ruído elétrico e simbólico por sua dimensão sonora e quando esta se reafirma música a insistência no tempo. Mas um ruído, tanto quanto a obra apresentada, é muito mais do que ele mesmo. É também a manifestação de algo cuja capacidade de perturbar o sistema lhe convida ao novo, assimilando e modificando a própria estrutura a qual se coloca. O ruído se afirma de modo relacional e produz seus próprios acontecimentos. Então o objeto estrutura a organização dada por Matheus e verifica o gesto de interferência sobre nossa afirmação. Faz da máquina a ampliação de seu próprio desejo de intervir, não mais ou apenas diretamente por si, e sim por essa espécie de devir maquínico, pelo qual a música passa a coabitar os programas e sistemas, olhando a nós como outro desses mais. Como se a música expusesse, enfim, sua corporalidade e presença. Como se a presença se reinventasse diante a perspectiva ininterrupta dos seus ruídos ao existir. Como se o ruído sistematizasse o reinício também imagético do som. Como se a imagem refundasse a autoria de sua própria abstração. Matheus não cria a música e só. Organiza os ruídos de modo a tornar a complexidade presente no produzido o paradoxo de uma ilusão. Fazer da harmonia explícita na lógica exibida ao mesmo tempo em que amplia o campo de seu acontecimento pela impossibilidade da certeza.
Ouvimos apenas o que ouvimos ou interferimos sobre o looping proposto, aproximando também nossos ruídos em busca de atribuir-lhes significados capazes de superar o intraduzível e as sensações para elaborarmos respostas e conclusões. Por isso, o experimento é mais alargado do que o próprio vídeo. Por isso não é nada simples. Também por isso precisa ser encontrado para além da música e da figura quais compõe. Ao convidar e provocar cada um a agir sobre a obra, Matheus amplia os circuitos para além dos fios e telas e nos atinge como estrutura maquínica última. O corpo como estágio derradeiro, onde todo se completa em acontecimento singular e intransferível. É nesse instante em que estamos presos e limitados ao convívio de nossos próprios corpos, sem fuga ao convívio com o outro, sua música nos invade como ruído necessário à recriação de nossa própria organização. Mateus nos relembra de sermos, sobretudo, ruídos ao mundo, com quem nos convida, enfim, ao estado mais vivo de nossas presenças ao tempo, e não o contrário. Ouvir os sons, ver as imagens, ouvir a imagem, ver os sons, e sermos diferentemente outros de nós mesmos diante um mundo que já mudou.